Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada, segunda edição, plantão glorioso, pra gente falar como o Arthur Jorge tá blindando os jogadores, blindando o nosso elenco para os 12 dias mais importantes da história do Botafogo. Me arrisco a dizer isso aqui, não sei se vocês concordam, né? Mas são os 12 dias mais importantes da nossa história. O Botafogo pode, em 12 dias, ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Ou, pelo menos, ser campeão da Libertadores e encaminhar um título brasileiro para, nas duas últimas rodadas, conquistá-lo. É algo que a gente viveu coisas melhores até nos anos dourados do Botafogo, porque eram outros tempos, outros títulos, outras prioridades, enfim, eram realmente tempos muito diferentes. Mas desde que o futebol se tornou esse conglomerado capitalista que a gente conhece, o Botafogo ficou para trás. Então, o Arthur Jorge, ele precisa administrar a ansiedade não só das arquibancadas, mas a ansiedade também dos nossos atletas, porque são seres humanos. Isso é muito comum. Mas o AJ chamou a torcida nessa administração de ansiedade, nessa busca por títulos. E aí a gente vai falar sobre isso, e tem um momento aqui, a produção me obrigou a falar sobre isso, eu vou ter que falar sobre isso mesmo? Tem que falar? Tá certo. Momento Tititi, momento Revista Cláudia, tá? Dorcésio Melo versus Rafaela, irmã de Neymar. Ninguém merece, num domingão, Revista Tititi aqui no GG. Mas é claro que nesse domingão, papo reto, eu e vocês, né? Eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, porque ajuda demais o canal Gigante Glorioso na busca do seu objetivo, que é chegar a 120 mil inscritos. Estamos no dia 17 de novembro. São os 12 dias mais importantes da nossa história e o canal Gigante Glorioso está com o Botafogo desde 2020, no pior momento da história do Botafogo. A gente nasceu no pior momento da nossa história e vai completar, se Deus quiser, 120, 130 mil inscritos no melhor momento da nossa história. Se Deus assim quiser. E eu conto com você. Com o seu like, você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal e compartilha com geral aí, porque você sabe aqui é Botafogo. Gente, Arthur Jorge citou duas palavras que são muito importantes. Imbatíveis e insuperáveis. Opa, pera aí, Guilherme, tá faltando humildade no Mister? Não, nada disso. Ele, entrevistado pelo pessoal do Globo, ele falou como lidar com a pressão. Tá? Ele leva na boa isso, a gente percebe que ele tem o tempo inteiro tirado a pressão do elenco, ele tira mesmo, ele blinda o elenco de tudo que vem de fora, porque é um momento muito importante. Se o Botafogo tivesse numa sequência de taças, sequência de títulos, talvez isso fosse diferente, mas não, a gente está querendo quebrar com a antiga sina de não ganhar. A gente está querendo romper com aquele ciclo vicioso de fracassos, de frustrações. Como aconteceu em 1989, né? Muita gente aqui estava no estádio, muita gente aqui acompanhava futebol. A gente precisava de um treinador que blindasse o elenco, principalmente. E era o Valdir Espinosa, saudoso Valdir Espinosa, em 1989. Um treinador experiente, um treinador vencedor, um treinador que entendeu o que era necessário naquele momento. E agora a gente também tem um treinador, se não é experiente, é um treinador com muita vontade de vencer e um treinador que marcou presença histórica no Braga, que consome, vive de futebol desde os 11 anos de idade e sabe que essa também é a grande oportunidade da sua carreira. E ele disse o seguinte: podendo desfrutar de todo este sonho e momento de bem-estar, porque esta equipe está perfeitamente bem. Há muita bagagem que vem do passado e que procuram colocar em cima desse grupo. Eu pedi no jogo contra o Vasco, divirtam-se dentro de campo. Nós estamos vivendo tudo aquilo que todos queriam viver. Se não, nós somos capazes de lidar com a pressão. Nós não podemos nos propor metas altas. São 6 finais, mas estou muito mais feliz de ter essa missão, esse desafio, do que fazer 5 jogos para ficar em 7º ou 8º. Ele afirmou nesse domingo em entrevista ao jornal O Globo. Veja a mentalidade vencedora. Ele poderia, na verdade, né, se satisfazer com, não, vamos disputar 5, 6 jogos para tentar ficar ali no G4, para tentar conseguir vaga na fase de grupos da Libertadores, ou para fechar o ano com dignidade. Não, ele quer ser campeão.
Então, para ser campeão, ele precisa tirar essa pressão de ser campeão. Ele precisa fazer o máximo conhecendo o grupo para que o time conquiste os 3 pontos. Porque só vai ser campeão se rodada após rodada conquistar 3 pontos, atrás de 3 pontos. Tá? E aí ele faz um chamamento para a torcida do Botafogo que ele acha que vai ser fundamental. O repórter direcionou um pouquinho a pergunta, né, porque ele vai falar das vaias após o jogo contra Criciúma e Cuiabá. Teve vaia? Teve vaia. Mas teve muito mais apoio e muito mais aplauso. Mas ele afirma o seguinte, ele diz que não gosta, né, ele falou assim, eu não gosto dessas vaias após o fim do jogo. Não gosto tendo em conta a nossa posição, nosso momento e o que está na nossa mão. Temos que ter bom senso. Eu também queria ganhar do Cuiabá, mas é possível fazer uma análise mais alargada, não só do momento. Eu nunca vivi, em toda a minha vida, uma torcida apaixonada, presente, de apoio, carinhosa. Em nada vai ajudar a essa altura nós manifestarmos algum desagrado, porque ninguém tem mais exigência do que nós próprios. Isso é um recado que ele está dando para a torcida, para nós torcedores, que ficamos extremamente aborrecidos após o jogo contra o Criciúma e muito decepcionados após o jogo contra o Cuiabá. Mas os jogadores, eles também se cobram muito e não vai ser a vaia da torcida que vai fazer, puxa vida, agora depois dessa vaia entendemos tudo e vamos ganhar o próximo jogo. Não vai ser isso. Não vai ser isso. Agora, o apoio, o abraço vai fazer com que eles pensem, a gente precisa melhorar muito. A gente precisa melhorar muito por eles, por eles. E vocês sabem que eu não sou caga-regra de torcida. Né? Não sou censor de torcida. Quem paga ingresso tem direito de fazer o que quiser, contanto que não fira as regras, né? E não prejudique o Botafogo. Mas vaia é normal. O profissional está lá para ser aplaudido e para ser vaiado, e também para sofrer indiferença. Né? Agora, o Arthur Jorge está dando um recado e fazendo um pedido aqui para a torcida. Nós temos 2 jogos ainda, contra a Vitória e contra São Paulo no Newton Santos. Ele afirma em nome dos jogadores: nós temos que perceber que não estamos sozinhos. Temos adversários que serão difíceis de bater. Não nos faltarão inimigos nessa reta final. Quantos, né? Se não formos capazes de nos juntar e criar uma barreira impenetrável, isso tem a ver com a torcida. Hoje não somos imbatíveis, mas há muitas rodadas somos insuperáveis. Para quem achou que falta humildade, não falta humildade, que ele afirmou. O Botafogo não é imbatível, mas há quantas rodadas o Botafogo não vem sendo superado? São muitas, né? Porque há muitas rodadas ninguém nos superou na liderança. Fiquem com essa mensagem. Esse Botafogo tem sido insuperável. Se vai ser até o fim, não sei, mas vamos lutar por isso. E aí o Arthur Jorge, mais uma vez, faz essa convocação à racionalidade para a nossa torcida que frequenta o Newton Santos. Né? Convocação à racionalidade. Ele também vai falar um pouco dessa questão do passado, né? O passado sempre aparecendo nas questões envolvendo esse Botafogo de 2024, até porque tem muitos jogadores de 2023 no elenco, que é natural. Né? No 11 inicial, menos, talvez o Marlon Freitas, né? O único representante do ano passado no 11 inicial. Todavia, os jornalistas, as perguntas, né, as comparações, não param. E aí ele falou se causa ou não irritação nele. Né? Ele disse que não causa irritação. Ele afirma: estou perfeitamente à vontade para falar sobre isso. Eu não aceito que constantemente isso seja um tema, porque estamos outra vez desvalorizando aquilo que é feito em 2024. Para mim, causa desconforto. Então, falem de 95, que foi o último título brasileiro, né? Não faz sentido. Não são os mesmos jogadores, nem o mesmo treinador. A história não é sempre igual. Trabalhamos para fazer com que a história futura seja melhor. Desde o início, a minha preocupação foi clara: que este grupo não seja constantemente bombardeado com questões sobre o ano passado. Senão, nós não vamos evoluir. Ele falou também sobre essa coisa de evitar polêmicas em entrevista coletiva. Né? Ele disse assim: é a minha forma de ser. Eu jogo desde os 11 anos, minha paixão é futebol, não é defender meu cargo, meus resultados. O que me move é o jogo, discutir o jogo. Né? Há polêmicas. Em todas as coletivas teremos razões para falar do que quer que fosse, mas acho que é o caminho mais fácil, não vai acrescentar em nada e não me preenche. Tá? E aí ele falou de uma coisa interessante, né? Ele falando sobre estratégia de outros treinadores que colocam a pressão, né, no Botafogo. Isso veio desde o ano passado.
E aí o Arthur Jorge diz que entende isso, né? Ele falou assim, entendo essa estratégia, né? Principalmente falando do Abel Ferreira. Entendo, claro. Já discuti com a equipe também. Nós não podemos ficar adormecidos. Isso não pode nunca castrar a nossa ambição. Falo disso sempre, de estratégia de comunicação de adversários. Mas não controlo. Vivo e lido, mas não controlo. Né? Então, ou seja, ele sabe que do outro lado tem esse tipo de narrativa, esse tipo de estratégia para jogar pressão para o Botafogo. São 5 jogos. O trabalho do Arthur Jorge é fazer esse time jogar, se é se divertindo dentro de campo, como nos 3-0 sobre o Vasco, se é pressionando, se é tensionando o adversário. Ele é o nosso mister, ele é o comandante. Ele vai saber fazer. Os jogadores também precisam estar bem à vontade, com o torcedor ao lado, abraçando, para que nesses 12 dias mais importantes da nossa história, tudo corra bem e a gente consiga, ao final do ano, estar feliz da vida. E não como no ano passado, que a frustração foi o retrato do rosto de cada botafoguense, né? Agora vamos lá, né? Revista Tititi. Cara, todo mundo sabe aqui o carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho, né, pelo Durcésio Melo, que foi o presidente do Botafogo que escolheu abrir mão do estrelato. Ele escolheu abrir mão de ser o presidente do futebol do Botafogo para colocar o Botafogo nas mãos de gente que sabe realmente administrar. Então só o fato de ele ter renunciado à vaidade para fazer isso, para mim, já o coloca como um dos maiores presidentes do Botafogo, dos 2 maiores presidentes da história do Botafogo. Agora, vai chegando o fim de período, né, de mandato, aí começa a sair umas besteiras aí, né? Presidente do Botafogo falando sobre o Neymar. A gente sabe que o Neymar já foi um grande jogador, não dá para dizer que é um grande jogador, porque não joga bola, né? Hoje ele não joga bola. Voltou a jogar e tal, mas enfim, é um arremedo, né? É uma caricatura do que o Neymar já foi ou poderia ter sido, né? E aí o Durcésio Melo usou até uma expressão assim, Deus me livre, né? Ele estragou a carreira dele, tal, eu não gostaria de Neymar no Botafogo. Então, isso, é claro, acaba mexendo com algumas situações, principalmente situações de marketing, né? Por exemplo, a irmã do Neymar, que volta e meia tá no Newton Santos assistindo o jogo, é botafoguense, ela rapidamente, né, manifestou-se irritada, dizendo que, pô, só pode ser uma piada isso, né? Assim, é o tipo de declaração que poderia ter passado despercebida se fosse dada de uma forma diferente, né? Tipo assim, pô, é um grande jogador, mas no momento acho que não temos vaga para o grande craque Neymar. Tá? Enfim, presidente de clube não é igual torcedor. O torcedor pode falar o que ele pensa. O presidente tem que ser diplomático, né? Porque às vezes você acaba estragando uma relação diplomática, acaba estragando uma ação de marketing, dando uma declaração inocente como essa. Presidente de clube não dá para ser inocente, né? Então, Durcésio, tentar evitar aí o desgaste, por favor, já tá acabando o mandato, tentar sair por cima aí, sem arrumar confusão com ninguém, nem com Rafaela, nem com Neymar, nem com quem quer que seja. Momento tititi, fechando aqui o meu computador, a produção me obrigou a falar isso, né? Por mim passava batido. Gente, excelente domingo para vocês. Quem vai ficar em casa, negócio de G20, excelente G20 para vocês. Para quem não vai trabalhar, uma excelente semana de trabalho. E quarta-feira tem fogão. Quarta-feira é fogão e galho. A partir de amanhã, o assunto é só esse. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.